vamos trazer o time do Flamengo que vai a campo para pegar o Fluminense nesse sábado, jogo 9 horas da noite, pela partida da volta da semifinal do Campeonato Carioca. Será que tem mudança, desfalques? Vamos falar o time. Decisão do Carioca. Corre lá, Robiceira, pra gente ver os números de Flamengo e Fluminense nesta temporada. O Fla, em 12 jogos, venceu 9, empatou 3, um aproveitamento de 83,3%, 25 gols marcados para apenas um gol sofrido. O Fluminense, em 14 partidas, venceu 7, empatou 3, perdeu 4, um aproveitamento de 57,1%, 19 gols marcados e 14 gols sofridos. Volta pra cá que a nossa dupla de repórteres também está chegando para essa resenha com as informações de Flamengo e também de Fluminense. Pedro Henrique Torres, Cícero Melo já aqui com a gente. Começo contigo, Pedrão, seja muito bem-vindo, um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo pra você, abraço aí pro Renato, também pro Eugênio e pro Cícero também, né? Vai estar com a gente aí. Um abraço a todos nesse Sport Center. Pois é, Fla-Flu, o jogo que não teve essa confusão de sede, vai ser no Maracanã mesmo, sem sombra de dúvidas, 21 horas. Amanhã, então o Flamengo tem essa vantagem, né? Abriu 2-0, já tinha vantagem pela melhor campanha, campeão da Taça Guanabara, e aí podia ter 2 empates ou 2 resultados iguais. Então abriu 2-0, pode perder até por 2 gols de diferença, que avança sua 6ª final consecutiva de campeonato carioca. E o Tite deve ter força total para esse Fla-Flu, jogadores que ainda estavam com alguma pequena lesão, como é o caso do Gabigol, o caso também do Wesley, se recuperaram, foram para campo durante essa semana. Tinha alguma dúvida também, Ayrton Lucas e Pulgar voltaram para campo, eles tinham algumas dores musculares, saíram durante o Fla-Flu, mas foram a campo durante essa semana. Se não tiver nenhuma surpresa nesse treino que está começando agora à tarde, tá aí, o Flamengo vai sim com força máxima para esse Fla-Flu. Então, Tite com um time muito bem encorpado, muito bem seguro, é um início de temporada muito diferente. Ano passado abriu 2-0 na final, levou aquela virada, mas é um time muito diferente, muito mais consistente, especialmente defensivamente, né? Sofreu apenas um gol e com a equipe sub-20, sub-23, com o Nova Iguaçu durante essa campanha do Campeonato Carioca. Então o Flamengo deve ir com aquele time, a gente já pode considerar, Glaucia, o time de sempre, talvez aquele time que já está mais na boca da rapaziada, o Gerson que fica fora por conta daquele problema renal, deve voltar um pouco mais para frente, é essa questão mesmo, e ainda não estreou, por exemplo, o Léo Ortiz. Então a gente tem um campinho aí para dar uma provável escalação do Flamengo para amanhã, esse provável Flamengo que vem jogando com mais constância, o Flamengo que deve ir a campo com o Rossi, o Varela, o convocado Fabrício Bruno, aí você tem Léo Pereira, outro convocado também, Ayrton Lucas, e aí convocados também para seleções chilena, Uruguai, enfim, Eric Pulgar, o De La Cruz, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e mais à frente o Pedro, que vive uma fase realmente fantástica nesse início de temporada. Pode contar 9 gols em 9 jogos oficiais ou 11 gols em 11 jogos, né, na temporada toda, se for contar aqueles amistosos ali no início do ano. Tem jogo, tem gol do Pedro, tá realmente de fato aí marcando adoidado o camisa 9 rubro-negro, e o Gabigol, dessa vez, banco de reservas, ele assistiu o primeiro jogo da cabine, estava com a lesãozinha muscular ali, mas já se recuperou, então vai ser relacionado para esse jogo, esse Fla-Flu. A última parcial que eu apurei, tive agora à tarde, Glaucia, para esse jogo, 45 mil ingressos vendidos para esse segundo Fla-Flu da semifinal do Campeonato Carioca. Boa, Pedro. Já vamos também com as informações do Fluminense e aí a gente discute o clássico de uma forma geral. Seu Cícero Melo, seja muito bem-vindo ao nosso Sport Center, sempre com as suas belas paisagens. Beijão, Cícero. Um beijo também para você, dona Glaucia. Um abraço aí para os companheiros, Renato, Eugênio, para o Fã de Esportes. Nós estamos aí aguardando esse grande Fla-Flu, né? A expectativa é grande. Um abraço também para o Pedro Torre, com as notícias do Flamengo. O Pedro disse que já temos aí 45 mil ingressos vendidos, só que
a maioria esmagadora é de rubro-negro. A torcida do Fluminense não está muito confiante e não deve ir em grande número ao estádio, não. Acredito que desses 45 mil ingressos vendidos, no máximo uns 10 mil sejam para torcedores tricolores e mais de 30 mil para torcedores rubro-negros. De qualquer maneira, vamos passar aí de 60 mil e vai aumentar esse público tricolor também, de uns 10, talvez aí beirando aos 18, 20 mil torcedores. O árbitro foi escolhido de comum acordo lá na sede da FERJ. Vai ser o experiente Wagner Nascimento Magalhães. Como o Fluminense perdeu o primeiro jogo por 2-0, terá que obrigatoriamente, para ser campeão, fazer o mesmo que fez no ano passado. Tinha perdido por 2-0, fez uma exibição de gala, uma das maiores dos últimos anos, deu um chocolate, como se diz na gíria, venceu o Flamengo por 4-1, chegou a estar 4-0 o jogo e o Fluminense foi bicampeão carioca. Só que agora a situação é bem diferente, o time do Flamengo é outro, a defesa é muito mais sólida do que era no ano passado e o Fluminense não se encontra na mesma fase que estava no ano passado. Então o Fluminense tem que vencer por 3 gols de diferença, pode ser 3-0, pode ser 4-1, pode ser 5-2. Eu fiz uma pesquisa para ver ao longo da história dos jogos, confrontos entre Flamengo e Fluminense, desde que começaram em 1912, quantas vezes o Fluminense conseguiu vencer por 3 ou mais gols de diferença. É até um cálculo aí otimista, aí, uma pesquisa otimista para a torcida do Fluminense. 25 vezes ao longo da história o Fluminense conseguiu essa diferença ou mais. 3-0 foram 8 vezes, 4-1, exemplo do ano passado, foram 10 vezes, 5-2 2 vezes, 4-0 4 vezes e 5-1 uma vez. Só que o técnico, o Fernando Diniz, tem problemas para escalar o time do Fluminense. Tem aí desfalques, tem dúvidas, né? Daqui a pouco eu vou dar a escalação e o que mais aparece é o On. O On é que está jogando mais aí no time do Fluminense. Nesse tem um desfalque certo, que é o Thiago Santos, zagueiro que vinha sendo titular no lugar do Nino, desde que o Nino foi embora para a Rússia, só que ele foi expulso no primeiro jogo, está suspenso e fora do jogo. Tem 3 jogadores lesionados fora do jogo. Samuel Xavier, titular do lateral direito, vem encontrando problemas físicos este ano, uma contusão muscular, está fora, vai jogar o Guga no seu lugar. E 2 reservas, que seriam importantes aí no tudo ou nada, né? Douglas Costa, que entrou muito bem nos jogos que entrou, principalmente no jogo que deu o título da Recopa, ele estava com uma lesão muscular fora. E o Marlon, que é um zagueiro que poderia ser utilizado, também está fora com lesão muscular. Mas, em compensação, o Fluminense tem um dos seus principais jogadores de volta. É o André, volante, que vem de suspensão no primeiro jogo. Ele foi expulso contra o Botafogo e vai voltar, pelo que eu pude apurar, durante os treinamentos da semana, de zagueiro e não de volante. Aquela fórmula que o Diniz usa sempre no segundo tempo, quando o time precisa reverter uma situação, recuando o André e colocando mais um meio ou mais um atacante, vai ser desde o início o André. E aí ficam as dúvidas. Nesse tem dúvidas de ordem médica, né? Paulo Henrique Ganso e Germán Cano não treinaram durante a semana, ou treinaram muito pouco. O Germán Cano com dores no joelho, o Paulo Henrique Ganso com dores na panturrilha direita. Eles são dúvidas e não vai ser surpresa se ficarem de fora. E tem uma dúvida de ordem técnica. Quem seria o campeão, o companheiro de André na zaga? Felipe Melo, que normalmente é o titular? Ou então poderia ser o Manuel, que voltou de suspensão 8 meses. Pode ser que o Diniz prefira um zagueiro em mais condições físicas, né, do que o Felipe Melo, que a gente sabe que tem problemas físicos, quase nunca joga o jogo inteiro. Campeão, eu falei, agora começa a briga de quem chegou. E aí a gente olha para esse time, a gente já vê o Renato Augusto ganhando espaço, a gente já vê o Ganso como dúvida. Um Lima, que é um jogador muito polivalente, eu gosto muito, acho que um cara muito importante pro Fluminense, podendo ganhar espaço. Douglas Costa vinha muito bem, teve a lesão, também era outro cara que para mim ia brigar por posição. Então assim, tá aberta a temporada de briga por posição no Fluminense. O Fluminense montou um elenco forte e essa dança das cadeiras vai acabar acontecendo. Eu acho natural que tenha essa competição interna, acho saudável pro time. Vamos ver o que o Diniz vai colocar. Lembrando, se a gente olhar pro primeiro jogo, o mesmo desempenho, não tem a menor chance de recuperar. O Fluminense precisa realmente ser outro time, porque foi um amasso do Flamengo no primeiro jogo, mas é futebol, vamos ver. O Flamengo só tomou um gol no campeonato. Será que vai tomar 3 desses? Eu prefiro sempre ver o jogo primeiro. E aí, João? Eu acho uma missão quase impossível a do Fluminense. É reverter um jogo contra o Flamengo, que é muito sólido hoje, é muito mais sólido que ele, Fluminense, e a gente entende isso pelo processo que o Fluminense está passando esse ano,
chegou mais tarde, o time principal demorou a se representar, porque jogou o Mundial de Clubes, e aí teve um foco muito ligado à conquista da Recopa Sul-Americana, conquistou, e agora meio que está começando o ano, só que pro Flamengo não. O Flamengo, agora o ano já é realidade, o time já está ajustado e já está jogando futebol. Claro que tem ainda espaço para evoluir, mas já está jogando um futebol muito mais consistente e equilibrado que o Fluminense. É muito difícil fazer os gols, mas o Diniz vai ter que tentar alguma coisa. Eu apostaria na juventude. Acho que um dos problemas do Fluminense no jogo de ida foi a imposição física do Flamengo. Sim. E aí, pensando nisso, eu entraria... É uma situação que eu não entendo no Fluminense desde o ano passado. O espaço que foi perdido pelo Alexander no elenco do Fluminense. O Alexander, quando se machucou, era destaque absoluto do time. Quando ele volta de lesão, ele não ganha o espaço, eu não sei se é alguma coisa relacionada a comportamento interno, pode ser, mas ele não ganha o espaço que ele tinha antes. Ele jogava muito, e ele é um jogador de meio campo que poderia perfeitamente, se você tiver que recuar o André, fazer a dupla com o Martinelli ali, dando pegada, dando qualidade na saída de jogo também, porque ele tem essa qualidade. Tem o drible, tem o passe curto, tem a aceleração, para às vezes sair de uma marcação dupla ou tripla, e pensaria muito nisso. Acho que ele não tira o Cano, ele pode sim colocar o Kennedy junto com o Cano. E aí abrir mão de algum outro jogador, como o Keno, que também, assim como outros jogadores titulares, não está no melhor da sua forma agora. Ele tem peças para trabalhar, tem como mexer no tabuleiro. A ideia do André como zagueiro me agrada, eu já defendi isso ano passado, e especialmente diante da ausência do Thiago Santos, é uma solução possível. Acho que o Felipe Melo joga até quando conseguir. Porque nesse tipo de jogo é fundamental a personalidade dele dentro do campo. Kennedy, Cano, Keno, difícil pra línguas. pra montar ali também. Principalmente no meio de campo. O Flamengo se impôs, conseguiu ter a bola, conseguiu em vários momentos colocar o Fluminense para trás. Então, assim, o Tite consegue trazer o tal do equilíbrio que ele pede. E assim, o Flamengo é uma equipe, se você tá bem ajustado defensivamente, e eu não tô dizendo que não existe trabalho ofensivo, porque também tem algumas mecânicas que já estão aparecendo. Mas você tem um time defensivamente tão ajustado, e você olha para a qualidade do pessoal que tem na frente, é impossível que não saia nada. O Flamengo, mesmo nos seus maus momentos, era um time que criava uma chance ou outra, porque tem muita qualidade para isso. E aí o Tite, até pela lesão do Gerson, que entre aspas, facilitou a vida dele, acabou achando o time. Até o Varela, que todo mundo questionava, tem feito bons jogos. O De La Cruz, a gente vai trazer uma análise dele mais pro fim do programa para mostrar como ele é o motor desse time. Ele virou realmente o motorzinho, recuperou Cebolinha. Enfim, o time do Flamengo, óbvio que a gente ainda quer ver o Flamengo num nível competitivo maior, num brasileiro, numa Libertadores. Mas assim, até aqui, vai se confirmando o que a gente vai falando. Juntou um dos melhores, para mim, o melhor treinador brasileiro com o melhor elenco da América do Sul. É complicado, é um ano para boas coisas pro Flamengo. É isso. Não só o melhor treinador, como uma grande comissão técnica. Assim, a gente fala da parte física, tem lá o Fábio Massaridian, que é um dos melhores do Brasil há mais de uma década. Você tem, hoje, muita gente fala, né? Mas o Matheus tem sido muito presente nos jogos do Flamengo. O Matheus Bach, filho do Tite, tem sido muito presente. Tem o Kleber Xavier, muito experiente também. Você tem o César Sampaio, que dá o suporte, porque o trabalho da comissão técnica do Flamengo, que vai além do Tite, é o trabalho de ocupar uma lacuna que a diretoria não preenche. Ela tem que fazer toda a gestão do departamento de futebol. Por isso ela precisa de profissionais capacitados, mas em quantidade, para que eles possam fazer a gestão do futebol do Flamengo. E ao que parece, eles estão conseguindo fazer. Tá tudo, pelo menos, teve uma briga, não teve mais soco. Não tem briga, não tem soco, as Foi o coisas que estão faltou harmônicas. nas outras comissões e com os outros treinadores, né, Eugênio? Saber gerenciar de forma total. Era problema em cima de problema, porque o São Paulo sempre fala, né? Assim, eu sou técnico de campo. Eu não estou preocupado com o que está acontecendo fora do campo. E quando a diretoria não assume essa responsabilidade, as coisas degringolam como degringolaram no passado. Então, acho que essa comissão do Tite, ela está entendendo isso, ela sobre ocupar um espaço, abraçar uma gestão dentro e fora de campo. Por isso o Flamengo parece muito forte para a temporada. Na outra semi, Nova Iguaçu e Vasco. E os números deste confronto para a gente? Vamos lá.
E repito, o time do Tite não levou gol ainda no campeonato. Então o Flamengo ele vai entrar em campo com o Rossi, que está a 84 minutos de bater o recorde do Cantarelli e se tornar o goleiro com mais tempo sem levar gol na história do Flamengo. Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha, o time do Flamengo, que vem se confirmando no titular do Tite. É muito difícil dizer que é favorito no Fla-Flu, mas o Flamengo tem realmente uma ótima possibilidade de avançar. Porém, eu acho que esse Fluminense de hoje, da forma como está sendo desenhado, é um time que pode dar mais trabalho ao Flamengo. Tem uma missão muito difícil, que é virar essa situação. O Flamengo pode perder até por 2 gols de diferença. O Fluminense precisa de no mínimo 3 gols de diferença, mas é futebol. Vale lembrar que estarão em campo hoje os 2 últimos campeões de Libertadores da América. Hoje formam o maior clássico do Brasil neste momento, pela importância que os 2 times têm agora. São os 2 últimos campeões de Libertadores e a quantidade de grandes jogadores que podem fazer a diferença hoje, tanto em Flamengo e em Fluminense, é muito grande. Flamengo e Fluminense estão na lista daqueles que vão buscar os principais títulos da temporada. Então quero saber se você aí concorda comigo, hein? Eu acho que o Flamengo tem tudo para se classificar para a final, mas esse Fluminense de hoje é um time, pela escalação, que pode dar mais trabalho. Para o rubro-negro, deixe o seu like e comente. Vamos falar do Fla-Flu de hoje no Maracanã. A torcida do Flamengo já esgotou os seus ingressos. A torcida do Fluminense ainda tem ingresso da galera tricolor, demonstrando que a torcida do Fluminense não está tão confiante assim. Mas é aquilo, é Fla-Flu, é clássico, é jogo grande, e a história do Fla-Flu não permite que a gente chegue aqui e diga assim, o Flamengo já está classificado para a final do Campeonato Carioca. É impossível isso, principalmente falando de Fla-Flu. Obviamente que o Flamengo está numa situação muito favorável. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0. O Fluminense tem que vencer hoje no Maracanã por 2 gols de diferença para levar o jogo para os 2 gols de diferença. O Flamengo se classifica, né, porque são 2 resultados iguais pela melhor campanha que fez. Ou seja, o Fluminense tem que vencer o Flamengo hoje por 3 gols de diferença no mínimo. E o Flamengo é uma equipe que em 12 jogos do Campeonato Carioca levou apenas 1 gol. E 1 gol quando o Tite não estava em campo, quando a equipe principal não estava em campo. Estava em Orlando treinando, era a equipe que estava fazendo a pré-temporada e aqui jogando um time alternativo, uma equipe com alguns jogadores de reservas, jogadores da equipe júnior, alguns que não estão nem mais no Flamengo, Thiago Maia e outras coisas. Então, realmente, o momento do Flamengo é muito bom. O Fluminense vai ter que se superar. Muita gente comparou com a virada que aconteceu no ano passado na decisão do Campeonato Carioca. Mas, na minha visão, é um equívoco fazer essa comparação. Porque naquele momento, o Fluminense estava melhor do que esse de agora. E o Flamengo estava bem pior. Tinha Vitor Pereira no comando do time, todo mundo sabe. E não era um treinador que contava simpatia do grupo do Flamengo. O trabalho dele não foi bom. Então isso tudo acabou também contribuindo. Também começava o seu ano em crise, perdeu para o Alcas por 2-0, aquela coisa toda antes do jogo que levou a goleada histórica do Fluminense na final do Campeonato Carioca. Então o momento do Flamengo era outro. O Flamengo hoje em dia com o Tite é um time realmente que começa a ganhar uma cara muito competitiva, muito sólido na defesa, o time do Tite. Vamos trazer o time do Flamengo que vai a campo para pegar o Fluminense nesse sábado, jogo 9 horas da noite, pela partida da volta da semifinal do Campeonato Carioca.
Será que tem mudança, desfalques? Vamos falar o time. Já o Flamengo não tem surpresa, a verdade é essa. Vai todo mundo para o jogo. Ayrton Lucas vai para o jogo, Pulgar vai para o jogo, Gabigol vai para o jogo e o time titular do Flamengo será o mesmo do último jogo com o Fluminense. Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Cebolinha de um lado, Luiz Araújo do outro e Pedro centralizado. Venei o Gabigol. Gente, o Gabigol ficou fora dos 2 últimos jogos, já era reserva. Quem se iludiu achando que o Gabigol seria titular para esse duelo, na boa, não acompanha o Flamengo. Até porque o Pedro está voando. Na minha opinião, o Pedro tem que ser mantido mesmo como titular no ataque do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, ontem a gente falou rapidamente aqui da renovação do Igor Jesus. Hoje mais uma atualização, tudo certo, tudo apalavrado. Em breve o Flamengo vai assinar um novo contrato com os representantes do atleta e o atleta, e o contrato dele, que vence em 2025, será estendido até dezembro de 2027, obviamente com uma valorização salarial, um aumento da multa rescisória, pelo menos para o mercado nacional, porque multa rescisória para o mercado nacional, na maioria das vezes, é calculado em cima do salário do atleta. Aumentou o salário, a multa aumenta, também aumenta a multa rescisória internacional, claro, para o Flamengo ficar protegido, porque a gente sabe que sair por multa rescisória é muito difícil. Teve um caso recente com o próprio Flamengo, quando o Flamengo tirou o De La Cruz do River Plate, mas isso é muito difícil, porque tem que ser pagamento à vista, enfim. Mas é isso, o Flamengo, na minha opinião, acerta em renovar com a joia Igor Jesus. Vou tratar como joia, um garoto que está se destacando, está hoje na frente do Alan, inclusive. Alan, que foi contratado ano passado, peso de titular, 9 milhões de euros, está à frente dele. Inclusive, o sucesso do Igor Jesus no time profissional deu uma certa tranquilidade para o Flamengo negociar o Thiago Maia ao Internacional. Então, é um jogador que tem que ganhar destaque sim, tem que ganhar uma atenção especial da comissão técnica. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo aí, com um placar muito bom aí ao seu favor, 2-0, uma vantagem muito boa aí. E um ponto importante aqui, né? Pedro tem uma sequência de 6 jogos e 6 gols, né? Vem marcando em 6 jogos consecutivos. Caso ele marque mais um jogo, né? Nesse jogo de volta diante do Fluminense, o Pedro pode quebrar a marca de 7 jogos, marcando em uma sequência muito boa, né? Se ele marcar mais um gol, atinja a marca na carreira dele de 7 jogos marcando em partidas seguintes, né? Então, uma marca muito boa que o Pedro pode quebrar na sua carreira, né? E o Fluminense, Fernando Diniz, prepara algumas mudanças para poder enfrentar o Fluminense, né? Enfrentar o Flamengo, quer dizer. Então, essa aqui é a provável escalação do Fluminense para esse jogo, né? Fábio no gol, Guga ou Marquinhos. Lembrando que esse Marquinhos aqui, ele é um ponta esquerda, né? Ele é canhoto, pode ser improvisado na lateral direita, né? Então, vamos ver o que o Diniz vai aprontar, né? Manuel, André. Na zaga, o André vai jogar na zaga desde o início, impossivelmente, né? Marcelo, Martinelli, Lima, Renato Augusto, John Arias, Keno e John Kennedy, né? Então, lembrando que eu falei, Ganso e Cano possivelmente não vão jogar, né? Então, estão lesionados, né? Então, a gente tem aqui o sistema de lesionado do Fluminense, que é bastante desfalque. Thiago Santos, cumpre suspensão, né? Samuel Xavier, Marlon, Douglas Costa, todos com lesões musculares. E Ganso e Cano com problemas físicos. Então, a situação do Fluminense já era difícil, fica mais difícil ainda, né? Então, obviamente, dito isso aqui tudo aí, o Flamengo vence 2-0, avança para a final, e na final eu quero pegar o Vasco da Gama, pra gente ganhar deles novamente. Beleza? E aí, vocês querem pegar quem na final? Flamengo? Flamengo? Porra, Flamengo. Vocês querem pegar quem na final? Vasco? Nova Iguaçu? Deixa a tua opinião nos comentários e tamo junto aí. Esquece esse finalzinho que eu me embolei, mas tamo junto aí.